Meus queridos e amados ouvintes, boa noite, a paz de Cristo para todos. Graças a Deus estaremos assim trazendo mais uma mensagem de vida, uma mensagem de paz, uma mensagem de Deus para o seu coração. Espero que você possa se sentir cada vez mais feliz ao ouvir as palavras de Deus, porque elas têm um poder profundo, um poder de transformação enorme na vida daqueles que a ouvem. Porque a própria palavra de Deus diz a Bíblia que é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela está sempre pronta para discernir os nossos pensamentos e qualquer que sejam as intenções do nosso coração. Amém? Vamos para a palavra. Hoje vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que Deus tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Atos 3, que diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceu ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecia. Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito pelo evangelista Lucas, e lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos a gente percebe já as promessas do Espírito Santo de Deus para a igreja de Jerusalém, para os irmãos, para os judeus, para aqueles que estavam em Jerusalém. E ali, afirmando a promessa sobre a descida do Espírito Santo após a ascensão, a subida de Jesus Cristo aos céus. Ele disse que os discípulos pudessem ficar em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder, e eles seriam as testemunhas, ou seja, eles seriam aqueles que falariam dos feitos de Jesus Cristo, das manifestações que Cristo fez aqui na terra, tanto da sua palavra quanto dos milagres que Jesus fez. E eles fariam isso, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles haveriam de falar de Cristo, ali onde eles estavam, em Jerusalém, e que essa mensagem de salvação, de manifestação do Espírito Santo, de vivificação, de poder de vida, não ficaria só em Jerusalém, mas também na Judéia, nas províncias e em todo o território brasileiro e no mundo inteiro. Tanto é que esse evangelho chegou até a nós nos últimos dias, para que assim pudéssemos verdadeiramente conhecer quem é o Filho de Deus, o grande e maravilhoso Cristo, que deu a sua vida por nós, aquele que nos fez e que nos faz andar a cada dia. No capítulo 2, já cumprindo-se com o profeta, cumprindo-se com a manifestação daquilo que Deus já havia dito há muitos anos pelo profeta Joel, que eles seriam realmente recebidos completamente o Espírito Santo, que era a descida do Espírito Santo, que era no dia de Pentecostes. E o profeta Joel já haveria anunciado isso, que nos últimos tempos Deus realmente derramaria do seu poder sobre toda a carne, sobre vossos filhos e vossas filhas, profetizariam, os jovens teriam as suas visões e os velhos teriam os seus sonhos.
ou seja, para mostrar realmente aquilo que Deus haveria de fazer nos últimos tempos. E a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, muitas coisas vão acontecendo, a profecia vai se cumprindo e as coisas de Deus realmente vão acontecendo, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela realmente é verdadeira, ela não falha, porque é a palavra de Deus. E a cada dia ela se renova em nossas vidas, em nossos corações. E naquele dia, realmente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, realmente aconteceu essa profecia, a descida do Espírito Santo desceu realmente sobre todas as pessoas que estavam em Jerusalém, medos, persas, enfim, todos os que estavam ali em Jerusalém, receberam-se o Espírito Santo e houve realmente uma manifestação gloriosa, linda demais. E muitos judeus que ali estavam e alguns dos que habitavam em Jerusalém ficaram assim admirados com o que estava acontecendo e alguns estavam até duvidando do que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, a ponto deles chegarem a dizer que muitos estavam embriagados. E Pedro, juntamente com os 11, ao ouvir aquelas palavras das pessoas, ele não poderia realmente deixar passar em branco, não poderia ficar quieto diante daquilo, porque ele saberia daquilo que estava acontecendo era o poder de Deus, era a manifestação do Espírito de Deus na vida das pessoas. E hoje a gente também não pode deixar de negar que muitas coisas maravilhosas acontecem na vida da igreja, na vida das pessoas, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, em que as pessoas não veem, mas as pessoas sentem. Ou seja, elas fazem aquilo que Deus move o coração delas para fazerem, seja na ministração da palavra, do louvor, da pregação, ou seja, das profecias, enfim. Deus realmente faz o querer e o efetuar na vida das pessoas, porque é o poder dele. E não cabem a nós, seres humanos, julgarmos as manifestações do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro realmente não pôde deixar passar em branco, então ele teve que abrir a sua voz, abrir ali realmente a sua boca e discursar, falando para todas aquelas pessoas que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém era algo de Deus, era uma manifestação do Espírito Santo de Deus, e que as pessoas não tivessem realmente que ficar duvidando, mas era algo do Senhor, era a profecia de Deus que haveria realmente de acontecer e que muitas maravilhas e sinais haveria ainda de ser manifestada na vida de todas aquelas pessoas. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos fala realmente muito sobre o Espírito Santo. No capítulo 3, e antes de entrar no capítulo 3, com aquele discurso de Pedro, com a manifestação de Deus já ali falando, né, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, nos seus discursos, pregando para as pessoas, chegaram realmente a se converter cerca de 3.000 almas. Ou seja, então a gente percebe o que Deus faz na vida das pessoas. Ou seja, os porta-vozes de Deus, os mensageiros de Cristo, aqueles que, os atalaias de Jesus, são realmente porta-vozes. Eles estão prontos. Nós, como cristãos da atualidade, os discípulos da época, foram chamados para isso, para falar do grande poder de Deus para a vida das pessoas, porque hoje nós vivemos em um mundo tão turbulento, tão cheio de tantos problemas, mal do século chamado depressão. Muitas pessoas têm sido realmente assim destruídas, têm sido realmente perturbadas, e muitos têm até se matado por conta desse mal que tem assim assolado muitas pessoas. E é bom que se fale que Cristo realmente ele tem um poder grande de salvar as pessoas, de dar alegria, de dar paz. Não que as pessoas realmente que sejam de Cristo, elas também não podem passar por momentos de tristeza. Passam sim, porque na Bíblia estão recheados de homens falando que foram homens de Deus e que realmente tiveram momentos de depressão, como o profeta Jonas passou por alguns momentos até de pedir a morte, tiveram outros profetas, mas isso não significa dizer que Deus não estava com eles, porque Deus é nas nossas vidas, e é também na sua vida, e pode ser na sua vida a cada dia. Você pode ficar triste por um pouco de tempo, sim, devido às aflições, mas Deus vai estar contigo, o Espírito Santo de Deus vai estar te convencendo, vai estar te dando alegria, vai estar te dando paz, porque é a missão de Deus. E acima de tudo, a nossa maior alegria realmente é termos a certeza da salvação. Esse é o nosso maior bem, o maior bem precioso que Deus pode dar a cada um de nós. Ele fez isso e continua fazendo. Tanto que na sua palavra, quando alguns discípulos ficaram felizes por ter expulsado alguns demônios chegando para Jesus, que eles fizeram alguns desses sinais, Jesus disse: olha, não precisa ficar maravilhado disso não. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Portanto, meu amado, minha amada, fique feliz. Se o teu nome já foi escrito no livro da vida, esse é o seu maior bem, essa é a sua maior alegria. Muitas pessoas precisam também ter essa certeza, é através da palavra de Deus, da mensagem de Cristo pregada aos corações das pessoas. Veja só, no capítulo 3,
essa manifestação de milagre feita por dois discípulos chamados Pedro e João. Veja só o que aconteceu aqui quando nós lemos o texto, que esse homem era levado à porta do templo todos os dias. O templo é chamado, a porta do templo chamada Formosa. Ou seja, ele levava algumas pessoas, como ele era um enfermo de nascença, um coxo de nascença, seus pés e tornozelos não se firmavam, por isso ele tinha que ser deslocado por outras pessoas e era colocado na porta do templo, como muitos esmoléis que a gente conhece por aí. Eles precisam realmente, às vezes não tinha condição de trabalho, e as possibilidades de vida daquela época é diferente de hoje. Hoje as pessoas recebem benefícios do governo que pode assim ajudá-las, mas naquela época era muito mais difícil. E essas pessoas eram discriminadas até por outra forma, que elas não tinham o direito nem de entrar no templo. Mas observe só como Deus é capaz de mudar profundamente o coração e a vida das pessoas. E aqueles discípulos estavam ali para ir para o templo, buscar a Deus através da oração, ia ter uma reunião, e aí diz a Bíblia que era a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Os discípulos não tinham muito horário definido para buscar a Deus, porque não existe horário certo. Pode ser às 9 da manhã, às 10, às 3, às 8, às 9 da noite, enfim. O importante é que Deus seja buscado em qualquer momento, seja adorado no monte, em Jerusalém, na sua casa, no trabalho, no carro. O importante é que ele seja buscado, o importante é que ele seja adorado. E aqui esses discípulos foram adorar a Deus com todo o coração e alegria, encontraram com esse homem que estava ali à porta do templo. Com certeza esses discípulos já teriam entrado outras vezes, porém não teria sido abordado ainda por eles. Mas ao entrar no templo, sabia que eles pediram-lhe uma esmola. Pediram esmola, e Pedro e João não tinham nenhuma esmola. É muito comum você estar sem dinheiro no bolso, sem uma moeda no bolso. Nem todos os dias, talvez o ser humano não tem talvez uma oferta para depositar no gasofilácio. E eles foram para a igreja nesse dia, segundo a Bíblia, não tinha. Não temos prata e nem ouro. Quando eles pediram esmola, eles disseram, olha, não temos prata e nem ouro. Mas o que os discípulos disseram para ele foi, Pedro e João disse, olha, mas o que temos, te dou. Aquele discípulo naquela hora, diz a Bíblia, que ele começou a olhar assim firmemente para... Aquele homem começou a olhar firmemente para os discípulos, imaginando receber assim, talvez a maior moeda que eles poderiam esperar, a maior esmola que ele poderia esperar para receber. Porque talvez ninguém nunca tivesse dito, olha para nós. Aí sim, ele imaginou no fundo do coração, talvez queria receber algo material. Mas o que Deus tinha para ele era muito maior do que algo material. Muitas vezes nós focamos a nossa vida, a nossa mente em coisas tão supérfluas, tão passageiras, coisas que efêmeras, que acabam por pouco tempo. E que muitas vezes realmente Deus nos dá, mas que muitas vezes acabam. E o que eu quero colocar aqui é que a nossa maior alegria, o nosso maior bem é algo que não está nessa terra, é algo que está nos céus, que é futuro. E que tudo que aqui temos é passageiro, estamos aqui por um período de tempo. E Pedro disse para ele, olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, em nome de Jesus te damos. Pegou na mão dele e disse, olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu posso imaginar a cena, aquele coxo deve ter ficado assim assombrado, mas devido à fé no coração de Pedro, e ele percebendo aquela atitude daqueles homens, falando com ousadia, com autoridade, ele no coração, a sua fé que existia também, pouca, mas existia, porque senão ele não teria sido realmente recebido a sua bênção, e aos poucos ele começa a ficar de pé, os seus pés que eram arteiros, os seus tornozelos começaram a se firmar. E ali aquele homem se colocou-se de pé. Mas antes de falar o que ocorreu depois, é importante lembrar que nós podemos usar essas palavras também, nós como cristãos de Deus, como homens de Deus, povo de Deus, podemos usar as palavras que Pedro usou. Muitas vezes nós nos deparamos com situações, às vezes sem dinheiro para comprar o alimento para colocarmos na nossa despensa, mas nós podemos profetizar para nós mesmos e dizer, olha, em nome de Jesus, eu não tenho nada agora, mas Cristo agora pode encher as minhas dispensas. Talvez você esteja enfermo agora, talvez triste e abatido por não ter ninguém, por orar por você, não ter ninguém para que possa te ungir agora, mas você mesma aí, onde você se encontra, você pode curvar a sua cabeça e dizer para Deus, Senhor, em nome de Jesus, cura a minha enfermidade, restaura a minha saúde, porque eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Talvez você esteja agora viajando, triste, sem saber que hora chega ou como vai chegar, ou talvez esteja passando uma situação difícil nesse momento. Em qualquer lugar que você estiver, lembre-se disso. Deus é contigo. Basta você orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu não estou em condições de nada agora, mas sei que Tu és poderoso para fazer um milagre acontecer, para fazer com que aquilo que eu esteja precisando, Senhor,
possa acontecer na minha vida. E saiba de uma coisa, se você pedir com fé, Deus vai ouvir as suas orações, porque Ele está pronto para isso. Ele não dorme e nem tosqueneja. Ele está realmente inclinado para ouvir as suas orações. E saiba, meu querido, minha querida, que Deus está pronto para te atender. Basta que você tenha fé. E aquele homem recebeu o seu milagre. Imagine só, muitos e muitos anos mesmo, ali, apenas um tempo para pedir esmolas. E agora ele fica de pé e entra com aqueles homens no templo. Eu posso imaginar a alegria dele. Primeiro, por ter a sua saúde física restaurada. E segundo, talvez a alegria que ele tivesse de estar no templo, porque eles não poderiam. Era a lei, proibia que essas pessoas não tinham a oportunidade de estar no templo. Mas agora, aquele homem, em seu perfeito estado de saúde, entra com seus discípulos no templo e as pessoas começam agora a olhar admirados. Olha, está aparecendo ele, aquele que estava na porta do templo a pedir esmolas. Todo mundo assustado, assombrado, porque isso é comum. Se isso acontecesse hoje nos dias atuais, e pode acontecer também, porque Deus pode fazer milagres até nos dias de hoje. Basta que tenham pessoas com autoridade e fé para fazer isso, e pessoas que precisam receber também, que tenham fé. E aí, ou seja, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus na maior alegria, porque é isso que temos que fazer. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que guardar o nosso pé para adorar, para glorificar. E aquele homem já tinha certeza disso no seu coração, ele já sabia disso. Quando ele colocou as plantas dos seus pés na igreja, ele já começou a adorar ao Senhor, começou a glorificar a Deus, porque ele reconheceu que Deus é o Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então você imagina a alegria que estava no coração daquelas pessoas, e imagina a alegria que você também vai se sentir quando Deus restaurar mais a sua vida, quando Deus nos restaurar a cada dia, porque nós, como seres humanos, a cada dia precisamos de restauração, de renovação, de poder de Deus. E quando isso acontece, nós nos sentimos mais felizes, porque nosso Deus, Ele é isso, Ele é tudo em nós. E nós precisamos mais e mais da sua presença. E as pessoas ali, todo mundo olhando para Pedro e João, admirados e outros assombrados, e aí achando que eles tiveram o poder em si para fazer isso. E Pedro novamente olha para aqueles e diz: olha, varões galileus, por que estão olhando tanto para nós como se nossa própria virtude ou poder fizéssemos esse homem andar? Não, não foi nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Esse homem que vocês estão vendo agora andando aqui no templo, saltando e glorificando a Deus, este homem está assim agora porque Deus glorificou o seu Filho. Aquele mesmo a quem vós negaste perante Pilatos, a quem vocês entregaram para ser crucificado, permitindo que fosse solto um homicida e que fosse preso ele e que fosse morto crucificado. Em nome desse, em nome de Cristo, que hoje está ressurreto, está à direita de Deus, que intercede por cada um, é em nome dele que este homem hoje está andando. É em nome de Cristo que esse homem hoje está glorificando. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é em nome de Cristo que hoje você está vivo. É em nome de Cristo que você hoje pode falar, pode andar. E se você ainda não está podendo andar e falar, mas você está tendo vida para poder realmente continuar vivendo, mas você tem fôlego de vida para viver, ouvidos, seus sentidos perfeitos para que você possa realmente agora buscar a Deus também, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, para que Deus a cada dia o use poderosamente, onde quer que Ele queira que você faça a obra dEle, onde quer que Ele queira que você use os dons que Ele te deu. Então fique sabendo que você é um abençoado de Deus, que você é uma pessoa abençoada por Deus, foi escolhida por Deus para fazer a manifestação dele aqui na terra. Seja testemunha viva de Deus, assim como os discípulos foram, e que nós sejamos a cada dia povo de Deus escolhido para levar a mensagem de salvação, para anunciar as virtudes daquele que é Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique com Deus, que o Senhor abençoe a cada dia poderosamente as nossas vidas e que Ele seja a cada dia o nosso Consolador. Muito obrigado, no nome de Jesus, Deus abençoe.